Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Leonardo Suricadori, eu tenho 18 anos, me formei no ensino médio ano passado e fui aprovado para o curso de medicina da UEMS pelo processo seletivo vestibular. Eu não sou calouro da UEMS porque eu não fiz a matrícula, eu passei pelo SISU em outra faculdade, a faculdade do Rio Grande, né? E então eu não faço parte da faculdade UEMS, porém eu vou continuar com esse projeto, vou continuar ajudando, né? Porque eu achei muito interessante e vou tentar colaborar do jeito que eu puder. Então, essa é a terceira aula de redação e vamos começar. As 5 competências do Enem. Então, eu quero explicar para vocês como é que funciona a correção da sua redação, né, pelos corretores do Enem. Então, são 2 corretores que fazem isso, né, cada redação é corrigida por 2 pessoas. Se há uma discrepância, né, uma diferença de 80 pontos entre uma nota e outra, um terceiro corretor também faz a correção. E como é que eles corrigem, né? Assim, não é subjetivo. Tem regras que eles têm que seguir. Então eu vou explicar mais ou menos isso, porque vocês vão começar a receber as notas a partir de agora, né? E eu quero que vocês entendam um pouco melhor por que essa nota, né, que vocês tiraram, por exemplo. Então vamos lá, são 5 competências. Cada competência vale 200 pontos, certo? Você tira 200 pontos nas 5 competências, você tirou 1000, tá? Então vamos começar. A primeira competência é o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, o que é avaliado? É avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, como acentuação, uso de hífen, emprego das letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Ainda são analisadas a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase, tá? Então aqui é a parte gramatical mesmo, é a parte da língua portuguesa, né? Você tem que escrever formalmente. Você não está escrevendo uma mensagem no WhatsApp para o seu colega, né? Você está escrevendo uma redação, uma dissertação argumentativa que precisa utilizar a língua portuguesa formal. Então, isso daqui tem pessoas que têm mais facilidade, né? Tem pessoas que não. O que eu recomendo? Para quem não tem facilidade, o que é interessante? Ler, né? O professor Bruno, ele manda bastante coisas lá no grupo, certo? Para vocês indo lendo, né? Todos os dias. A Fernanda também deu indicações de leitura. Eu também vou mandar algumas coisas no grupo, certo? E ler muito. Porque assim, sem perceber, quando você lê, você começa a perceber onde está a vírgula, onde está o acento, sem perceber. É um processo espontâneo. Então você consegue escrever melhor, certo? Então quem lê muito, escreve bem, certo? E praticar, tem que praticar muito. Não deixem de fazer toda semana uma redação. Por quê? Agora é o início, vocês estão aprendendo, então, né, vai vir notas menores, isso é comum, isso é normal. Nunca me esqueço que a minha primeira redação eu tirei 300. Depois foi subindo aos poucos. Isso é comum, isso é um processo comum, né? Nesse último Enem eu consegui 980. Nunca imaginei que eu conseguiria, né? Lá, daqui, uns 3 anos atrás, quando eu tirei 300. Então, assim, tenham paciência. É um processo um pouco demorado, só que vale muito a pena no final, certo? Escrever bem é muito legal. Aqui, ó, como é que funciona? Os corretores, eles só podem tirar de 40 em 40 pontos. Então, por exemplo, como é que eu tirei 980? Lembra que eu falei para vocês que são 2 corretores? Então, quer dizer que um corretor me deu 1000 e o outro corretor me deu 960. E a média dos dois ficou 980, certo? Por quê? Porque um corretor não pode me dar 980. Ah, mas por quê? Igual eu disse para vocês, eles só podem tirar de 40 em 40, certo? Então, por exemplo, na competência 1, 200 pontos, é aquela pessoa que demonstrou um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e, quando não caracterizarem, reincidência. Ou seja, então eu errei uma vírgula, professor. Eu não vou mais tirar 200 pontos? Não, tá? Não é assim. Você viu, ó, quando não caracterizarem reincidência. Então, se você tem 2, 3 errinhos, tá tranquilo. O professor releva, entendeu? O corretor releva. Agora, se são vários erros de grafia, erros de acentuação, né?
vários erros ortográficos, aí começa a baixar a nota, né? Não vou ficar lendo todos, né? Mas depois eu vou mandar todos os slides no grupo para quem quer ler tudo. Mas, por exemplo, olha os 160 pontos. Demonstra bom domínio da modalidade escrita, formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. Então aqui a pessoa já errou um pouco mais, ela ficou com 160. E assim vai baixando. Ó, 0 ponto é quem demonstrou um desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, é quem foi lá na redação e começou a colocar do mesmo jeito que você escreve, por exemplo, no Whats, né? Você não pode fazer abreviações, por exemplo, na redação. Você não pode colocar VC em vez de você. E é óbvio que na redação você não vai por você, né? A professora Fernanda já disse isso para vocês também. Não se pode utilizar, né? Você, seu, esse tipo de coisa não pode acontecer. A dissertação argumentativa, ela é impessoal, certo? Ou seja, você também não pode usar eu. Você nunca pode colocar assim, eu acho que é assim. Não, você não acha nada, tá? Você vai pôr a sua opinião na sua redação? Você vai, mas de uma forma impessoal, certo? Você não vai pôr eu. E nem nós, tá? Então coloquem assim, porque no nosso país não pode, tá? Nosso vem de nós. Nós é a primeira pessoa do plural. E não pode usar a primeira pessoa. Nem do singular e nem do plural. Então não pode eu, não pode nós, não pode usar seu, sua, nosso, tá bom? Tem que ser totalmente impessoal, certo? Segunda competência. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Então, você tem que entender. Se eu estou te pedindo para falar sobre a democratização do acesso ao cinema, eu não quero que você fale sobre distúrbios mentais, certo? Então, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Em prosa significa o quê? Que é em texto, né? Não é um poema, é um texto, com parágrafos, né? 4 parágrafos, sempre. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão ou intervenção. Para avaliar essa competência, o procedimento utilizado pelo avaliador é fazer as seguintes perguntas. Então, quando ele está lá dando nota para o seu texto, ele vai fazer esse tipo de pergunta para ver se você seguiu, né, o caminho correto. Então, por exemplo, para desenvolver a sua argumentação, o participante utilizou apenas os textos motivadores como fonte de informações, né? A professora Fernanda também falou isso no outro vídeo, que não se pode copiar textos motivadores. Eles vão ser anulados, né? A quantidade de linhas que você colocou vão ser anuladas, certo? Então não pode. Mas o que você pode? Você pode ter uma noção, né? Para que servem os textos motivadores? Não é para você copiar, para você ter uma noção do que ele está te pedindo, certo? Qual é o tema, entendeu? Qual que é a situação, qual é o problema? É isso que você vai pegar, mas não é para você ficar usando isso, né? Segundo, o participante trouxe outras informações, conhecimentos, fatos, argumentos adquiridos a partir de sua vivência de mundo, né? Então, o que é vivência de mundo? É a sua experiência. O que você sabe sobre aquele tema, né? O que você já leu sobre isso? O que você viu no jornal? O que seus pais já te falaram sobre isso? Tudo, né? Tudo que você lembrar quando você vê aquele tema. O participante utilizou interdisciplinaridade com as diversas áreas do conhecimento, como sociologia, filosofia, história, geografia, biologia. Aqui é o quê? Por isso que sempre é interessante. A Regiane sempre manda lá no grupo, né? Vocês têm que prestar muita atenção nas áreas de humanas principalmente. Por quê? Porque você deve pôr na redação citações de sociólogos, de filósofos, fatos históricos e geográficos que comprovem aquilo que você está dizendo, certo? Então, assim, você pode usar a história como uma alusão, né, para falar sobre isso, ou, né, até como argumentação mesmo. Então, assim, é muito importante vocês prestem atenção nas aulas de humanas, porque é muito importante para vocês colocarem dentro da redação de vocês, tá? E ler, né, gente? Ler muito e prestar atenção em jornal, tá? Para você estar antenado sobre o que está acontecendo no país, né? Uma pessoa que faz redação, que está se preparando para um vestibular, ela tem que estar totalmente antenada.
Ela tem que estar olhando o que está acontecendo no meu país. Quais são os problemas? Porque você tem que lembrar que o tema da redação sempre vai ser um problema para você resolver. Se você não souber qual é o problema, não tem como você fazer a redação, certo? Então, sempre prestem muita atenção no que está acontecendo ao redor de vocês, tá? Se este texto estivesse em um jornal ou revista e eu não soubesse previamente o assunto, eu conseguiria dizer ao final da leitura que o tema do texto é o tema proposto pelo Enem? O que ele quer dizer? Se eu pego o seu texto lá que você fez no Enem, sem saber qual foi o tema, não sei, só peguei o texto, eu vou conseguir descobrir que tema é esse? Você deixou explícito? Porque isso tem que acontecer, principalmente na introdução. Na introdução você tem que falar qual é o tema. Não é para você copiar o tema. Você vai usar palavras, né, sinônimas daquilo ali para falar, ó, esse aqui é o problema, tá? Se você não fizer isso, está errado. Apesar de muitos participantes acreditarem que o texto dissertativo argumentativo seja uma mera exposição sobre o tema, não é isso que o Enem propõe, tá? Porque, gente, existe também o dissertativo expositivo, mas não é isso que o Enem pede. Ele pede o dissertativo argumentativo. Por isso tem que tomar muito cuidado. Vamos supor que você está fazendo uma redação e você vai lá, pega uma citação de um filósofo, coloca e fala assim, meu Deus, eu arrasei, né? Talvez não. Porque se você não argumentou em cima daquilo ali, você não explicou o que ele quis dizer, você não explicou o que aquela frase tem a ver com a sua proposta, você está só expondo. E o texto não é dissertativo expositivo, é um texto dissertativo argumentativo. Então, quando você vai citar um filósofo, um sociólogo, um fato histórico, qualquer coisa, um filme, uma série, um livro, tanto faz. Quando você vai citar, você tem que fazer a conexão daquilo que você está colocando com o tema, com a sua tese, certo? A sua tese que você vai colocar lá na introdução, que também já foi explicado na aula passada, você tem que continuar dando base a ela, certo? Por que essa foi a sua tese? Eu quero saber, entendeu? Então, para construir um excelente texto dissertativo argumentativo, o participante deve apresentar uma tese a respeito do tema e apresentar uma argumentação consistente, ou seja, deve partir de situações, informações, fatos, notícias verídicas, para que possa persuadir o leitor a acatar o seu ponto de vista sobre o tema. O que quer dizer isso? Às vezes o leitor ele não vai concordar com você de início. Né? Você colocou sua opinião e ele fala, não, isso não está certo. Mas aí, lá no desenvolvimento, você veio e você colocou fatos muito interessantes, certo? Que ele vai olhar e vai falar assim, nossa, isso é verdade. Mudei minha opinião. Entendeu? Esse é um dos propósitos do texto, né? Então é importante que o autor e o leitor reconheçam-se como pares, como cidadãos e agentes sociais que devem refletir e debater sobre o assunto. Então é um assunto ali que está sendo debatido, né, e pensado. Muito bem. Aqui a mesma coisa. Ó, vou ler o 200 pontos. Quem vai ter 200 pontos na competência 2? Quem desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Conforme você vai diminuindo isso dali, ó, vai diminuindo 40 em 40 pontos. Vamos para a terceira competência. A terceira competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, certo? O que quer dizer isso? Você não pode se contradizer, certo? Você não pode colocar a sua tese lá na introdução, falando A, e no seu desenvolvimento você fala B. Não pode acontecer isso. Se você falou A na introdução, você tem que falar A no desenvolvimento. Entenderam? Tem que ter concordância, coerência, certo? Coerente. Vocês têm que ser coerentes. O candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Trata da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. O que quer dizer isso? Isso aqui
entra na parte do rascunho. Você não pode, no Enem, pegar sua caneta preta, ir lá na parte do gabarito da redação já, né? E sair fazendo. Isso não pode acontecer. Você tem que fazer um projeto de texto, né? Então, no rascunho, bem por isso que vem um rascunho, você vai lá e vai colocar. Ah, na introdução, eu vou citar isso, isso e isso. Vou colocar as minhas duas teses específicas, essa e essa, certo? Depois você vai passar ali, tá? Não pode sair fazendo assim de supetão. O autor deve atentar ao fato de que os leitores buscam em seu texto informações novas sobre o tema, certo? Ninguém quer ver o que já foi falado, pois o senso comum ele já sabe por meio das mídias de massa, como TV, rádio, internet. Ou seja, não é para você trazer senso comum. O que é senso comum? O que todo mundo sabe. Por exemplo, se você comer manga e depois tomar leite, você vai morrer. Isso é verdade? Não, né? Isso é um mito. Mas isso é parte do senso comum, porque é o que todo mundo acredita. E na redação, por último que deve ter é senso comum. Não pode ter senso comum, tá? Isso significa que o autor jamais deve reproduzir informações óbvias. Ele deve trazer para a discussão argumentos consistentes que façam o leitor questionar-se. Gente, eu estou travando tudinho. Como não pensei nisso antes? Então, uma redação boa, que chama a atenção do corretor, é aquela que tem informações, certo? Que fazem ele pensar, meu Deus, eu não tinha pensado nisso antes. Ele vai ficar assim, né, com a sua redação. E daí ele já provavelmente vai te dar uma nota muito boa, certo? Algumas dicas então sobre a terceira competência. Ela é uma das competências principais, porque ela é a que mais confunde a pessoa, sabe? Ela é um pouco subjetiva. Né? Alguns avaliadores às vezes vão olhar e falar, não, tá tudo bem, tá tudo coerente, vou dar 200. O outro vai olhar, aqui não tem uma coisa que não tá muito boa, vou tirar pontos, entendeu? Então evite fazer afirmações ou generalizações que não possam ser comprovadas. Sem comprovação, fica difícil convencer alguém. A generalização deve ser sempre evitada, já que as pessoas são e pensam diferentemente, e porque existem outras realidades, culturas e sociedades que lidam com naturalidade sobre aquilo que repudiamos, e vice-versa. Né? Então, o que quer dizer? Você não pode chegar lá e falar que todo mundo é daquele jeito. Calma. Quem é você para falar que todo mundo é daquele jeito? Certo? Então, lembre-se, o mundo é grande e somos seres heterogêneos. O que isso significa? Que somos diferentes. Né? Somos todos diferentes. Então, evite, por exemplo, expressões como as pessoas ficam mais conectadas a seus aparelhos celulares do que as suas famílias. Todas as pessoas são assim? Você tem certeza? Né? Outra forma de generalizar é quando o autor aborda o tema apenas a partir de um viés, positivo ou negativo. Ou seja, as coisas vão muito bem ou vão muito mal. Então vamos supor que o tema tem a ver com internet, certo? Com a invenção da internet, como ela mudou a sociedade, vamos supor que seja isso. Tem coisas boas? Tem, muitas. Né? Se não existisse internet, vocês não estariam vendo essa aula agora, certo? Tem coisas ruins? Também. Porque pode ser que um de vocês está assistindo a aula e no celular ao mesmo tempo mexendo no Twitter, né? E não vai prestar atenção. Então, tem coisas boas e coisas ruins. Você não pode chegar na sua redação e falar que aquilo lá é mil maravilhas, né? Você só olhar um ponto. Como você também não pode chegar e falar que só tem coisa ruim. Tem que ter um equilíbrio entre as duas partes, certo? Normalmente, os estudantes posicionam-se politicamente corretos e afirmam que as coisas vão mal, muito mal. É sempre bom pensarmos, será que não há nada de positivo sendo feito ao longo dos séculos? Né? Então não adianta ir lá e meter o pau no governo, né? Apesar de que tem muita coisa para meter o pau no governo, a gente tem que ser um pouco também maleável. Né? O ponto de vista do autor a respeito do tema deve ser relacionado à tese, apresentada ainda na introdução. É o que eu falei antes. Você nunca pode se contradizer. Se você disse alguma coisa na tese, você tem que continuar com aquela ideia. Na introdução, o autor do texto apresenta uma tese geral ou duas teses específicas. Como a outra professora já tinha falado, eu acho bem mais interessante sempre ter duas teses específicas, né? Porque como tem 2 parágrafos de desenvolvimento, se você faz 2 teses, tudo fica mais claro,
né? Para você, na hora de fazer, você não vai se perder, né? E para o corretor, que na hora lá de corrigir, ele vai ver, o escritor dessa redação, ele colocou duas teses. Ele defendeu a primeira, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e a segunda, no segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Então fica bem mais claro. O ponto de vista... não, já li essa parte, presta atenção. Na introdução, o autor do texto apresenta uma tese geral e duas específicas, o que ele considera como relação de causa e consequência sobre o tema. No desenvolvimento, o autor apresenta fatos, dados, notícias, vozes e argumentos que possam comprovar a tese inicial. A partir de cada argumento, o autor faz a sua crítica, concorda ou não, felizmente ou não, que é preciso tomar atitude, ou não também, certo? É o que eu tinha falado antes também. Você não pode jogar uma informação, uma citação, um dado estatístico e deixar lá, exposto. Lembrem, não é uma dissertação expositiva, é argumentativa. Então, se você põe algum fato, você tem que conectá-lo ao tema, conectá-lo à sua tese, ao que você está defendendo, certo? Aqui é a mesma coisa. Quem tirar 200 pontos na redação, na competência 3, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Configurando a autoria, prestar atenção nisso? Por quê? Porque você vai colocar ali fatos históricos e tal, mas você vai colocar a sua opinião junto. Não é para você só expor, entendeu? É muito importante que vocês entendam isso. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu tinha muita dificuldade. Porque eu falava, coloquei esse dado estatístico aqui, por que está errado, né? Eu perguntava. Aí o professor vinha falar, não adianta pôr o dado estatístico se você não relacionar com o que você quer, certo? Quarta competência é o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, a terceira competência é praticamente o quê? A coerência entre as ideias que você coloca no seu texto, certo? A quarta competência são os mecanismos linguísticos que você vai usar para conectar essas partes do texto, né? Você não pode simplesmente ir lá e jogar um monte de coisa, entendeu? Então, são avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por 3 ou mais períodos, também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores, certo? Então, o que eu digo? Se são 4 períodos, 4 parágrafos, certo? Cada parágrafo tem 3 períodos. Quando você vai começar todo período, você tem que colocar uma conjunção, tá? No mínimo, no início de cada período. Mas, como a professora Fernanda também já falou na aula passada, você pode pôr conjunções e preposições no meio dos períodos também, né? Depois de uma vírgula, depois de um ponto e vírgula, certo? Então é muito importante que vocês conheçam as principais conjunções. E outra coisa que eu já percebi numa das redações que eu estou corrigindo. Não adianta você pegar a tabela de conjunções e sair catando uma, certo? Vou pegar essa ademais aqui e enfiar aqui. Não é assim que acontece, tá? Porque cada uma tem um significado. Então, se você colocar errado, vai dar errado, tá? Vai ficar pior. Aqui, ó. Mesma coisa, quem vai tirar 200 pontos na competência 4 é quem articular bem as partes do texto e apresentar repertório diversificado de recursos coesivos, ou seja, coesão, né? Enquanto a competência 3 é coerência, a competência 4 é coesão. Coesão é você pegar um texto que está montado de forma correta, que você colocou conjunções que tem aquele significado no lugar certo, entendeu? Aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, de adição. Se você colocou um ponto lá e agora você vai adicionar mais aquela ideia. Então você pode usar o quê? Você pode usar ademais, outro sim, além disso, soma-se a isso, bem como, certo? São só alguns exemplos aqui. Oposição. Você colocou uma ideia,
E agora você vai fazer uma oposição a ela. Falar, isso aqui acontece. Porém, né? Todavia, entretanto, o porém tá duas vezes, tem um erro ali. Embora, contudo, no entanto, né? Ou seja, tem que prestar bastante atenção no que significa cada uma dessas conjunções. Gente, o mas tá aí, pode usar o mas? Pode. Só que ele é muito informal já, né? A gente usa muito o mas na língua portuguesa. Então tentem evitar, mas não é que não pode. Na conclusão, como é que você começa a conclusão, que é o último parágrafo lá? Logo, portanto, por fim, por isso, em suma, desse modo, em síntese, destarte. Eu uso muito destarte. O que destarte significa? Significa dessa forma, tá? Explicação. Que, porque, porquanto. Porquanto é a mesma coisa que porquê. Causa também dá porquê, pois, como, visto que, uma vez que, desde que. Oposição entre fatos é bem parecido com oposição normal, né? Comparação, consequência. Não vou ficar lendo tudo, mas eu vou mandar esses slides depois para vocês pegarem, tá? Quinta e última competência. É muito legal essa competência, é a que eu mais gosto. A quinta competência é simplesmente a proposta de intervenção. Ela é uma das mais simples de se entender, tá? Se você consegue entender bem ela, você vai conseguir tirar 200 pontos. Então, você tem que apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Isso significa sugerir uma iniciativa que busque, menos que minimamente, enfrentá-lo. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Aí eu coloquei um tracinho aqui, ó. Se você desrespeitar os direitos humanos, a redação pode ser zerada, tá? Então você não pode desrespeitar os direitos humanos, certo? Você não pode atacar minorias, você não pode dar intervenções que sejam assim fora do comum, entendeu? Você tem que se atentar à realidade. Quem vai conseguir 200 pontos? Quem elaborar muito bem uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, tá bom? Então, o que é interessante? Eu não coloquei aqui, mas se quiserem depois eu mando no grupo. Se tiverem qualquer dúvida também é só mandar no privado, tá, gente? Sempre que você vai fazer uma intervenção, você pensa, quem pode resolver esse problema? Então, a primeira pergunta, quem? O que essa instituição, ou essas pessoas, ou, né, o que podem fazer? Então, o que? Como podem fazer isso? Como podem fazer isso? E a outra é, para que vão fazer isso? Qual é a finalidade disso? Né? Então, deu quantas? 4 perguntas, certo? Quem, o que, como e para quê. Entendeu? Se você responder essas perguntas na sua intervenção, você já vai estar com meio caminho andado. Tá? Interessante para você não se perder, não esquecer de falar alguma coisa. E agora vamos para o tema da semana, então, certo? Eu escolhi esse tema porque eu acho muito interessante, né? Que são os dilemas da doação de órgãos. Por ser uma coisa assim que a pessoa tem que decidir, né? Eu acho que mexe muito com o psicológico das pessoas mesmo, certo? Então vamos ler os textos. Texto 1. A doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Muitas vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam de doação. É preciso que a população se conscientize da importância do ato de doar um órgão. Hoje é como um desconhecido, mas amanhã pode ser como um amigo, um parente, um próximo, né? Ou até mesmo você. Doar órgãos é doar vida. O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, como coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim, ou um tecido, como a medula óssea, ossos, córneas, né? De uma pessoa doente, o receptor, por outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto. Por que vivo ou morto? Porque, por exemplo, transplante de medula óssea, que é aquele que tiram com uma seringa bem grandona das costas, né? É com uma pessoa viva, certo? Uma pessoa viva pode doar para outra pessoa.
Já órgãos como coração, fígado, né? Aí não, aí a pessoa já está morta. Só que tem, tem regras, né? Não é qualquer pessoa morta. O Brasil é referência mundial na área de transplantes. Olha que interessante, gente. E possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo SUS. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante pela rede pública de saúde. Gente, isso é muito interessante, né? Então, o SUS ele é um motivo de orgulho para os brasileiros, tá? Aqui o texto 2. Açougue humano. De onde vem e para onde vão os órgãos transplantados ilegalmente? Gente, vocês me perdoem que eu tô meio nervoso, por isso que eu tô errando às vezes pra ler, tá? Pelo amor de Deus. Né? Então aqui tá falando assim, ó. Quem compra órgãos ilegalmente são os que estão de vermelho. Olha lá. Tem os Estados Unidos, tem a Inglaterra, tem a França, a Alemanha, Itália, Arábia Saudita. Quem são os principais países que vendem? Né? Então, que vendem esses órgãos ilegalmente. Então, ó, o Brasil, olha o que está escrito ali. Até 2003, moradores do Recife iam à África do Sul para vender rins a europeus, americanos e israelenses por preços entre 3 mil e 10 mil dólares. Olha que interessante. A Argentina também faz isso. A Rússia, a China, né? Então, se você vê, são países emergentes, né? Ou países subdesenvolvidos que estão dando não, né? Vendendo esses órgãos ilegalmente para pessoas que têm o maior poder aquisitivo de países mais desenvolvidos, como da Europa e da América do Norte. Perceberam? Texto 3. Nos últimos 10 anos, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu 63,8%, passando de 14.175 procedimentos em 2004 para 23.226 em 2014. No caso dos doadores efetivos, o Brasil atingiu o percentual de 14,2 doadores por milhão de população, superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde em 2011, que segue os padrões internacionais. O número configura a maior quantidade de doadores efetivos já registrados em apenas um ano no Brasil, com um aumento de 43,4% se comparado com 2010, quando o percentual foi de 9,9 por milhão de população. Em 2014, foram notificados 3.978 potenciais doadores em todo o país, que resultaram em 2.710 doadores efetivos de órgãos. Para o ministro da Saúde, Arthur Chioro, também não sei como é que fala, o destaque do resultado se deve ao esforço e ao comprometimento das equipes multiprofissionais envolvidas diretamente no processo de doação e transplante, e principalmente à solidariedade das famílias brasileiras responsáveis por autorizar a doação do seu familiar, fator sem o qual os transplantes de doadores falecidos não aconteceriam. Então, gente, como funciona? Não existe um documento, por enquanto, né? Pelas leis, não existe um documento que você fala assim, eu vou deixar esse documento aqui assinado dizendo que eu quero doar os meus órgãos. Não é assim que funciona. Se você morre de morte encefálica, né, morte cerebral, que você daí pode doar seus órgãos, né, porque eles não pararam ainda, só o seu cérebro, a sua família tem que autorizar. A sua família que tem que assinar, certo? Então, o que tem que acontecer? Se vocês aí, que estão do outro lado da tela, são doadores de órgãos, vocês acham que se acontecer alguma coisa com vocês, vocês puderem ajudar os outros doando órgãos, vocês têm que avisar a família de vocês. Avisar os pais, se tiverem filhos, irmãos, enfim. Tem que deixar avisado. Entenderam? Eu com certeza quero doar, se puder. Outra coisa, doar sangue, gente, pelo amor de Deus. Nessa época, todo mundo está precisando muito, né? E quem pode tem que doar sangue. Por favor, doem sangue. Do nada, né? Mas tudo bem. Texto 4. Todo paciente com morte encefálica, lesão irrecuperável do encéfalo, que causa a interrupção definitiva de todas as atividades cerebrais, é um potencial doador. Então, gente, isso acontece muito em acidente, né? A pessoa tem acidente e o cérebro para de funcionar. A pessoa morre, mas o coração dela não para de bater. Então, o coração, o fígado, o rim, né, os tecidos do corpo continuam sendo irrigados pelo sangue e por isso podem ser doados. Né? Então, se você morre, sei lá, do infarto,
Você não pode doar seus órgãos, tá? Porque eles vão parar de ser irrigados pelo sangue e eles vão morrer. Então não é todo tipo de morte que vai doar órgãos, entenderam? A decisão final sobre o destino dos órgãos das pessoas, no entanto, cabe à família, explica Edivaldo Leal, enfermeiro e vice-coordenador do SPOT HC. A lei até 1997 presumia que todos os brasileiros eram doadores, mas uma reformulação em 2001 transferiu para os familiares do paciente morto a responsabilidade sobre seus órgãos. Então, até 97, todo mundo era entendido como doador, tá? Mas aí mudou. Nem sempre a decisão deles é doar. Na verdade, na maioria das vezes, se negam. Então, na maioria das vezes, a família fala: não vou doar os órgãos do falecido. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que entre janeiro e setembro de 2012, cerca de 6 mil pacientes foram diagnosticados com morte cerebral no país. Seus órgãos poderiam salvar a vida de quase 22 mil pessoas que guardavam na fila de espera. A gente tem noção, 22 mil pessoas poderiam ter sido salvas. É muita gente, né? Mas somente pouco de 1.800 deles se tornaram doadores. Então, nem metade. Dos 6 mil, só 1.800, né? Nem metade. No estado de São Paulo, no mesmo período, foram registrados quase 2 mil candidatos, com apenas 590 tendo seus órgãos retirados para transplante. Menos da metade também. Os motivos para isso são vários. As famílias enfrentam uma série de dilemas éticos na hora de decidir o que fazer com o ente querido recém-perdido. É uma questão que gera conflitos dentro do seio familiar, comenta Leal. A própria dificuldade em compreender o conceito de morte encefálica contribui para a negação. É algo que ainda não está sedimentado para a maior parte da população. A pessoa está na UTI, unidade de terapia intensiva, com o cérebro morto, mas o coração batendo e os outros órgãos funcionando. Para alguns, é difícil aceitar que ela morreu. Parece que há sempre uma luz no fim do túnel, né? A gente não pode julgar essas pessoas, certo? Mas tem que ter a consciência de que se o cérebro morreu, a pessoa não vai voltar, certo? Então você pode salvar vidas de outras pessoas. Texto 5. É uma imagem que eu achei bem forte, mas bem interessante. Né? One of these two will get your organs. You decide. So, falando em inglês. Um desses dois irá receber seus órgãos. Você decide. Né? Então você quer que seus órgãos vão para o lixo, né? Mais especificamente para baixo da terra, ou para salvar alguém. Por exemplo, uma garotinha. Né? Então, é um tema muito interessante que eu já tinha feito sobre isso na escola. Eu achei muito pertinente trazer aqui, né, por tratar de questão de saúde. Por exemplo, esse último Enem foi sobre doenças mentais, né, o estigma das doenças mentais. Ou seja, está na parte da saúde. Então é muito interessante a gente olhar sobre isso. Eu vou mandar no grupo mais tarde alguns outros textos, se vocês quiserem ler, alguns outros dados, talvez algumas frases de filósofos e sociólogos que dê para vocês utilizarem, tá? E eu quero reforçar novamente que façam as redações. É muito importante praticar. Leiam o que a gente está pedindo para vocês lerem, tá? Por favor, perdoem os erros aqui. Foi a primeira aula que eu gravei, fiquei nervoso, mas espero que tenha sido bom. E é isso, gente. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Obrigado por assistirem a aula. E é isso. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado, tá? Que eu vou ajudar qualquer um de vocês. Vou responder o mais rápido possível. Obrigado, gente, pela paciência. Tchau, tchau.